Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada. Preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Apenas um versículo, capítulo 2, verso 1. Apenas o verso 1. Que você já conhece, mas queremos ler este verso para a nossa mensagem neste momento. Apocalipse 2:1. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Diz-nos assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Senhor, nós te pedimos que esta palavra fale ao nosso coração. Pedimos-te, Senhor, que teu Espírito tenha liberdade de trabalhar as nossas mentes, que nada venha nos tirar a atenção nesse momento, e que o Cristo vivo, glorioso, Ele esteja aqui entre nós, no nosso coração, na nossa vida. Ó Deus, nós oramos assim no nome dEle. Amém. Cristo estabelece sua presença no meio da igreja. Quando olhamos para esse texto, eu gostaria que você observasse, meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira expressão, escreve. João recebeu esta mensagem e o Senhor orientou que ele a registrasse, que ele escrevesse, que ficasse bem gravado ali para que todos pudessem acompanhar, todos pudessem ler, todos pudessem tomar conhecimento da mensagem que ele recebera do Senhor. Escreve porque se não escrever você vai esquecer. Escreve para que quem passa de longe possa identificar. E aquelas igrejas receberam a mensagem escrita. Lembro aos irmãos que este foi o livro da Bíblia, escrito por volta do ano 95, 96, da era cristã, por João, aquele apóstolo do Senhor, exilado lá naquela ilha de Pátimos, como nos diz o verso 9 do capítulo 1 deste livro. Escreve, mas escreve para quem? Ao anjo. Vamos observar aí, é o anjo da igreja em Éfeso. Mas vamos pensar. Anjo, aqui no Apocalipse, é a palavra para mensageiro. Mas, ao mesmo tempo, quando chegamos na descrição das cartas do Apocalipse, anjo tem uma definição um pouco diferente daquilo que seria um ser celestial, um ser diferente de homens. Esta palavra aqui, ela vai se encaixar exatamente na vida do pastor, daqueles que lideravam as igrejas naquela época. Escreve para o pastor da igreja. Bem, nós entendemos que esta mensagem, então, escrita para o pastor da igreja, ela tinha o endereço certo. E aqui nós não precisamos demorar nisso, só vendo nesse verso, que era para que chegasse até Éfeso, e as outras, nós temos a relação aí, se você quiser, olhe no capítulo 1, no verso 11, a lista das igrejas que receberam esta carta. Aqui os e-mails, as mensagens foram todas para essas igrejas, já estavam lá certamente catalogadas, né? No computador de Deus, poderíamos dizer assim, e elas receberam esta mensagem. Agora vamos lá, capítulo 2 ainda, verso 1. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Bem, as 7 estrelas, nós temos a explicação no verso 20, são os anjos das 7 igrejas. Então, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, é o Senhor que tinha
todos os seus servos, tinha todos aqueles pastores, agora debaixo da mão dele. E a mão direita, em Apocalipse, significa poder. O Senhor tem a mão poderosa para conduzir, para guiar o pastor, guiar as ovelhas. E agora chegamos no momento que separamos para esta manhã. Aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Candelabros de ouro, os irmãos podem ver no verso 20, que são as igrejas. As igrejas, conforme já explicamos. O que é a igreja? Todo mundo sabe que igreja é a comunidade dos remidos, é a comunidade daqueles que foram salvos por Jesus. Lá no tempo de Apocalipse, era uma igreja que tinha problemas, sofria muito. O imperador Domiciano era terrível. A igreja sofria, como a igreja de hoje sofre, passa por esfriamento. Depois nós vamos estudar isso numa das cartas. A igreja passa por perseguição, por heresia. Havia os heréticos dentro do Apocalipse, os chamados nicolaítas. Eram de uma heresia tremenda. Depois, nós temos a apatia, nem quente, nem frio, mas morno. Apatia mata qualquer igreja. É aquela pessoa que está na igreja, tanto faz, tanto fez. Não, a palavra tem que ser sim, sim, não, não, disse o Senhor. A igreja sofre e sofria também por causa de imoralidade. E o grupo lá do Apocalipse era o grupo que queria levar os cristãos a praticar a prostituição cultual, a adorar o imperador e, além do mais, alguns propunham que aquelas prostitutas cultuais, como falavam, pudessem estar no momento da celebração, digamos assim. Era uma coisa terrível. Imoralidade, a presunção e dentre outros problemas. Será que a igreja de hoje sofre disso? Sofre. Nos Estados Unidos, Charles Swindoll diz, citando um histórico da igreja no mundo, diz que a igreja se tornou uma empresa. E chama atenção para que nós não caiamos no mesmo problema. A igreja sofre também a imoralidade hoje, sim. Pessoas que não têm um compromisso com Deus e querem ter uma vida dúbia. E querem estar na igreja e ao mesmo tempo no mundo. Mas é no meio da igreja que o Senhor estabelece a sua presença, em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso ele diz, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio, caminha no meio da igreja. Quem é esse Senhor? Quem é esse Cristo glorioso, vitorioso, que o Apocalipse fala, que anda no meio da igreja? Vejamos algumas qualificações dele, trazidas pelo próprio livro de Apocalipse. De acordo com esse livro, primeiro, esse Cristo glorioso que anda no meio da igreja, ele é o primogênito dos mortos. No capítulo 1, verso 5, se você puder observar aí, dê uma olhadinha. Capítulo 1, verso 5, está falando aí da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos. Por que isso? Ele, depois de sua morte, ele ressuscitou e agora ele se torna a primícia, o primeiro, o maior de todos. Ele não ficou morto lá na sepultura, ele venceu a morte. Primogênito dos mortos, agora para dizer, a sua ressurreição garante a vitória de todos. Nesse mesmo verso, observem por favor o que está aí. Ele é o príncipe dos reis da terra. Príncipe dos reis da terra. Hoje nós temos alguns reis ainda no mundo, reis e rainhas.
Naquela época, isso era comum também, mas aqui no Brasil nós não temos rei. Já tivemos, sei lá, algum tempo na história, mas nós não temos rei. O rei tem o poder de mandar. O rei tem o poder de destituir quem está lá sob o seu comando. É interessante que Jesus, este Cristo ressurreto, vivo, glorioso, ele é o príncipe dos reis da terra. Aí, tanto faz os reis de hoje, seja de que país for, todos eles têm que se curvar ante o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Também esse texto fala que ele é fiel testemunha. Interessante, já estudamos isso, não vamos repetir agora, mas ele, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, vem para testemunhar a obra de salvação perante as pessoas neste mundo. Explicamos na quarta-feira o sentido da palavra testemunha no Novo Testamento. É a palavra marturel. Testemunha aquele que ajuda o outro, aquele que encoraja o outro e, se for preciso, até morre pelo outro. Como é o caso de Cristo Jesus, que deu a sua vida por todos nós. Ainda encontramos mais uma descrição de quem é esse Cristo que Apocalipse nos fala, que anda no meio da igreja. Observem, por favor, no capítulo 1, agora no verso 8. O que diz aí? Eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. O que significava isso? A primeira e a última letra do alfabeto grego. É aquele que é Senhor entre o começo e o fim, todo o tempo. O Alfa e o Ômega. Se fosse português, nós diríamos o quê? Ele é o A e o Z. Mas ele preenche todas as características, vamos dizer assim, de qualquer alfabeto. O Alfa e o Ômega. Ele existia antes do mundo ser fundado. Vamos lembrar disso. Lá no Evangelho de João, a gente lê que é assim que aconteceu, e ele continuou existindo, ele veio a este mundo, ele cumpriu seu ministério aqui, subiu aos céus, e ele há de voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Ele é o Alfa e o Ômega. Agora, ainda uma outra descrição em Apocalipse, por favor, abram a sua Bíblia. Capítulo 5, verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, olha que coisa linda, o leão da tribo de Judá, o leão no sentido daquele que tinha força, o poder, não para destruir, mas no sentido daquele que podia carregar toda a tribo nas suas costas, defender aquela tribo, o leão da tribo de Judá. Não sei quantos irmãos já viram por aí, até tem uma igreja que eles colocaram o nome assim, Igreja da Cara do Leão. Alguém já viu? Eu já vi isso aí em algum lugar. Mas não é só a cara do leão, não. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da igreja. Apocalipse traz essa linguagem simbólica, mas para a gente entender que o poder, que quem comanda a igreja é ele. Ainda nesse verso 5, capítulo 5, fala que ele é a raiz de Davi. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos lá na genealogia para estudar qual o relacionamento de Jesus com Davi. Mas Davi está lá na história de Jesus, não está? Todo mundo lembra disso, né? Então, ele é a raiz de Davi. Ou seja, nesse sentido, aquele que dá toda a segurança para o povo, dá toda a segurança para os remidos, dá toda a segurança, porque raiz é coisa que dá firmeza. Uma árvore que não tem raiz, ela vai cair. Ainda,
aprendemos em Apocalipse que ele é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 17, 14, se você puder abrir. Olha o que diz esse texto. Combaterão contra quem? Contra o Cordeiro, que os vencerá. Então, os inimigos, a besta aqui no caso, e todo o reino demoníaco, iria combater contra o Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro de Deus, diz esse texto, iria vencer todos eles. E hoje nós temos muitos que combatem contra Jesus. Muitos que se opõem a Cristo Jesus. Mas o Senhor é sempre vencedor. Amém? Por mais que governantes, por mais que reis se coloquem contra o Senhor, eles não poderão vencê-lo. Ele sempre vence. Por quê? Diz aí, ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ainda 19:13 traz uma outra expressão. 19:13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Onde que João escreveu sobre o verbo? Quem se lembra? Quem se lembra? João capítulo, o que diz lá? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é? Interessante, e aqui fala que ele é o Verbo de Deus. O que significa verbo? Verbo na Bíblia significa palavra com P maiúsculo. Falamos aqui no estudo anterior, cuidado com aquilo que eles chamam a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Porque eles traduziram, adulteraram o texto de João 1, dizendo que no princípio era uma palavra, um verbo. Não. No princípio era o verbo. E agora, diz aqui Apocalipse, ele é o Verbo de Deus. Amém? Ele é o Verbo de Deus. Ainda aprendemos, nesse capítulo 19, mais 2 detalhes. Ele é o Rei dos Reis, 19, verso 16, e Senhor dos senhores. Não tem Senhor mais importante que Jesus. Não tem Senhor mais importante que o Filho de Deus. O que diz lá Paulo escrevendo aos Filipenses? E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor dos senhores. Ele é seu Senhor, é meu Senhor, é nosso Senhor. Por isso temos que nos submeter a Ele. Esse é o Cristo que estabelece a sua presença no meio da igreja, no nosso meio, na nossa vida, no meio das igrejas que professam o nome dEle. Não é só no meio da igreja batista. Ele está presente no meio de toda e qualquer igreja que professa o seu nome, que crê nele como Salvador, como Senhor, que crê que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele voltará, e que não há outro meio de salvação, só através dele. E aí é interessante, cremos nisso, e aí poderíamos perguntar, por que Cristo faz essa obra extraordinária, ou seja, estabelece a sua presença no nosso meio, no meio da igreja? Penso que há uma razão para isso, algumas. Vamos à primeira. Esse Cristo que estabelece a sua presença na igreja, ele traz conforto para cada crente servo do Senhor, amém? A presença do Cristo glorioso
traz conforto, consolo para a sua igreja, o seu povo. O que ele promete em Apocalipse? Ele vai enxugar de nossos olhos o quê? Toda lágrima. Veja aí, abra sua Bíblia para você gravar isso. Apocalipse 7, 17. O que diz Apocalipse 7, 17? Porque o Cordeiro que está onde? Está no meio, diante do trono, os apacentará. Ele é o quê? Nesse sentido, pastor das ovelhas. Ele é o nosso supremo pastor. E diz aqui, ele conduzirá às fontes das águas da vida. Ele é a água da vida. Mas ele nos conduz a essa fonte maravilhosa. E aí complementa aqui que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Cristo que está no meio da igreja traz conforto, enxuga dos nossos olhos as lágrimas em todos os momentos da vida. Por exemplo, em meio às crises familiares, quando morre um ente querido, quando enfrentamos o luto. E nesta semana, daqui a pouco nós vamos orar com alguns irmãos que estão passando essa experiência. Quando se passa por separação, divórcio, litígios, brigas por causa de inventário. Com o falecimento de meu sogro, eu fiquei apavorado. Porque minha cunhada começou a tratar do inventário. Como ele não... Só tinha uma casinha. Aí quando ela veio falando assim, olha, o inventário vai ficar em 21 mil reais, eu quase caí de costa. Falei, que isso? Não, porque só a metade é de imposto que tem que pagar lá em São Paulo. Mais de 11 ou 12 mil. Eu falei, Senhor, está difícil até para morrer, né? E como é que vai fazer o inventário? Só a graça de Cristo. Então o Senhor vem e orienta e faz com que nós possamos vencer aqueles momentos. Quando a família enfrenta isso, quando a família enfrenta envolvimento com drogas ilícitas, seus filhos, parentes, o crack que mata, que destrói. Quando seus filhos enfrentam isso, a família sofre muito. Quando nós temos que enfrentar o Zika vírus. Só aqui na nossa igreja, semana passada e retrasada, já detectamos membros da igreja, 4 deles com Zika vírus. 4. Que o Senhor tenha misericórdia, que expulse esse vírus para muito longe. Todos temos acompanhado os noticiários, já se teme uma pandemia no mundo inteiro. Já não é mais privilégio de latino-americano ou brasileiro falar do Zika vírus. Essa linguagem, ela se tornou globalizada. Na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Todo mundo conhece Zika. Pergunta para o americano, ele sabe o que é Zika. Pergunta para o europeu, ele sabe o que é Zika. E isso mata. Temos que ter cuidado. Temos que fazer a nossa parte para evitar essas coisas. Como a família sofre? Mais uma vez, quando o desemprego bate a porta, já citei isso, 10 milhões de desempregados. Como é que a gente faz quando o desemprego bate a porta da nossa casa? Só o Cristo vivo, ressurreto, pode nos dar o pão de cada dia. Só Ele, mais ninguém. Então, queridos, o Cristo que anda no meio da igreja, Ele anda no meio do seu lar, amém? Ele anda no meio da sua casa. Ele anda no meio do seu coração. Ele anda no meio da sua faculdade. Ele anda no meio da sua universidade. Ele está presente, se você crê nele. Ele andando ali no meio das igrejas do Apocalipse e agora andando aqui no meio da nossa igreja. Amém, irmãos?
Ele que é o Cordeiro de Deus, que enxuga as nossas lágrimas, que traz consolo, que está conosco, oh glória, que faz a obra em nosso meio, mesmo nós sendo imperfeitos. Mas Ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui entre nós. Ele está no seu coração. E que esse Cristo vivo e ressurreto enxuga as suas lágrimas. Que Ele tenha misericórdia de você. Que Ele ajude você a vencer. Que Ele ajude você a crescer na fé. Que Ele ajude você a ser um crente mais fiel. Que Ele ajude você a ter agora a sua vida concentrada nele, dedicada a Ele. Receba dele o conforto, receba dele o encorajamento, receba desse Cristo vivo a esperança para que você possa viver confiado sempre nele. Que Deus nos abençoe. Amém.